meus queridos irmãos da Vinha da América do Norte. Hello, brothers from the North American Vine. Eu estou aqui juntamente com a Camila, minha tradutora, que vai me ajudar nessa ministração para vocês. I'm here with Camila, my translator, that will help us with the translation for you. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. I want to say that it's a pleasure to be here today with you. E quero também me desculpar por não estar aí presencialmente. And I want to apologize for not being there presentially. Infelizmente, eu peguei uma gripe muito forte aqui, e muitas pessoas da minha casa também. Unfortunately, I got a bit sick, and some people from my house as well. E And that's the reason. com todas essas medidas, né, que nós estamos hoje aqui no Brasil e em outros lugares, eu não pude viajar. And with all the restrictions here in Brazil and other places, we couldn't travel. Mas, com certeza, Deus vai falar com você aí hoje. But I'm sure God will speak with you today. E sei também que vocês têm uma pastora aí muito especial ministrando para vocês. I know that you have a very special pastor there preaching to you, Pastora Gabriela. Pastor Gabriela. Espero que vocês gostem, porque realmente ela é uma bênção. I hope you really like her because she's a real blessing. Mas não se esqueçam de mim, ok? But don't forget me, all right? Bem, hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um ministério com crianças com graça. So today I want to talk to you about a kids ministry with grace. Se nós queremos realmente alcançar esse tema da conferência, que é levantar transformadores do mundo, If we want to get that raising world changers team, nós precisamos dar a elas aquilo que o mundo não pode dar. we need to give them what the world cannot give them. O mundo não pode dar porque o mundo não tem. The world cannot give it because it doesn't have it. A graça de The Deus. grace of God. Por isso eu gostaria de falar a respeito de um ministério com crianças com graça. So that's why I want to talk about a kids ministry with grace. Porque se nós entendermos isso, se nós entendermos If a we graça de Deus, Yeah, if we understand the grace of God, com certeza nós iremos transmitir a graça de Deus. for sure we will transmit the grace of God. E essa transformação que diz respeito à salvação de pessoas, And this change that talks about the salvation of people, isso de fato vai acontecer através do poder de Deus, da graça de Deus que vai se manifestar através de nós. will happen about the grace of God and the grace of God transmitted from us. Existe uma pergunta que muitas pessoas me fazem frequentemente. There is a question that people ask me frequently. Como que nós explicamos o crescimento do ministério com crianças no Brasil? How can you explain the growth of the kids ministry here in Brazil? Mas a verdade é que o ministério com crianças da Videira, So the reality is the kids ministry in the Vine, ele nasceu, cresceu e tem se multiplicado juntamente com a igreja. so was born and grew along with the church. E se eu pudesse dizer aqui qual é o segredo deste ministério, do crescimento do ministério com crianças, So if I could talk about the secret of the growth of this ministry, eu diria que é a revelação da graça de Deus. I would say that is the revelation of the grace of God. Deus tem nos dado a revelação da graça e também a sabedoria para poder ensiná-la, aplicá-la na vida das crianças. So God has given us the wisdom to put that into action in the kids' lives. E eu gostaria de ler aqui um texto na Bíblia que mostra um momento especial em que um grupo de crianças, de fato, teve uma experiência de tocar na graça de Deus, ou seja, na própria pessoa de Jesus. So I want to read here in the Bible a special time that the kids had an encounter with Jesus and they were touched by Jesus. Em Marcos 10, do versículo 13 ao 16, diz assim, eu vou ler em português, depois a Camila vai ler em inglês. Marcos 10, 13 e 16 diz,
Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. So Mark 10, verse 13. And they brought young children to him, so he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms and put his hands upon them and blessed them. Olha, nós vemos nesse versículo aqui, e podemos afirmar que nós temos aqui dois tipos de liderança. So we can see on these verses that we have two types of leaderships. A liderança dos discípulos, que era baseada na lei, naquilo que pode e não pode. So the leadership of the disciples that was based upon the law, what they could do or not. E a liderança de Jesus, que é baseada na graça, em transmitir graça, favor imerecido às crianças. And the leadership of Jesus that was based upon the grace that was transmitted to the children. Agora é importante nós vermos uma coisa aqui, a indignação de Jesus com essa atitude legalista dos discípulos. So it's important that we observe Jesus' indignations towards the disciples. Porque se você lê o texto aqui de Mateus 10, anteriormente, eles estavam falando de divórcio, de quem era o maior no reino de Deus. So if you read here in Mark, they were talking about divorce and other things. Mas Jesus, ele não ficou indignado com os discípulos por causa dessa teologia errada. So Jesus was not indignated about this wrong theology. Mas ele ficou indignado por causa da atitude legalista dos discípulos com as crianças. So he was furious, indignated about the attitude of the disciples towards the children. Agora nós temos que entender o seguinte, isso é muito sério. So we need to understand that. That's very serious. Quando o nosso ministério com crianças é baseado na lei, apenas numa mensagem racional ou legalista, nós desagradamos ao Espírito Santo. So when we base Quando o nosso ministério com crianças é baseado apenas na lei, when our children ministry is based only in the law, nós desagradamos ao we Espírito Santo. displease the Holy Spirit. Mas, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos manifestar a graça de Deus às crianças. So if we want to please God, we need to manifest His grace to the children. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre 5 princípios de como manifestar a graça de Deus no ministério com So crianças. that's what I want to talk to you. 5 principles of how to manifest the grace of God towards the children. Como que nós podemos ter um ministério com crianças que expressa a graça de Deus? How can we have a kids ministry that expresses the grace of God? Será que você consegue responder essa pergunta? Do you think you can answer this question? Bem, depois desta palavra você vai conseguir responder. After this word, I know you'll be able to answer. E eu quero te dar aqui 5 razões como nós podemos ter um ministério que expressa a graça de Deus. So I want to give you 5 reasons how can we have a minister that expresses the grace of God. Porque é a graça de Deus que vai transformar o mundo. Because it's the grace of God that will change the world. Quando as crianças conhecerem a graça, When the children
meet the grace of God, elas serão atraídas para they will be Jesus. attracted to Jesus. Primeiro princípio, First principle, a graça reafirma a identidade. grace reaffirms identity. Eu quero pedir para você repetir comigo cada um desses tópicos, tá bom? I want Então, you to repeat each topic of cada this vez word. que eu falar um tópico, você vai repetir comigo. So every time Então, I say a topic, você vai you repetir repeat. após a Camila. A graça reafirma a identidade. Grace reaffirms identity. Amém. Então, a primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais questionamos a identidade de um filho de Deus. So the first thing that the grace shows us is that we never question the identity of a child of God. A nossa pregação é para reforçar a identidade de filho e não para produzir dúvidas sobre ela. Our preaching is to reinforce the identity and never create doubts. Por isso que eu sempre digo, nós não fazemos perguntas, e sim afirmações de quem elas são em Cristo. So we never question, we always affirm what they are in Christ. Então eu não pergunto para a criança, você se sente amada? So I don't ask the child, do you feel loved? Mas eu digo para ela, você é amada. But I tell the children, you Agora- are loved. Amém. Você percebe que quando o diabo veio tentar Jesus, que está registrado esse momento ali em Mateus 4, So you see when the devil tempted Jesus in Matthew 4, o diabo usou exatamente essa estratégia. Ele disse, se você é filho de Deus, então faça isso. so the devil used that strategy. He said, if you are the son of God, do this. Olha, qual era o alvo do diabo aqui? Gerar dúvida em relação à identidade de filho. So what was the aim of the devil? It was to create a doubt about the identity of a child of God. Agora, quando nós dizemos, se você é salvo, então você não pode desobedecer. So when we say if you are saved, so you should not disobey. Ou, se você é crente, então você tem que agir desta maneira. So if you are a believer, you should act this way. Sabe, colocações assim geram dúvidas. So statements like that, they create doubts. Então, não é isso que nós vemos a palavra de Deus nos ensinando. That's not the Bible teach us. Como que o Pai disse ou falou com Jesus ali em Mateus 3? How the Father spoke to Jesus in Matthew 3. Um capítulo antes do registro da tentação de Jesus. So a chapter before Jesus' temptation. A Bíblia diz que o Pai falou para ele, você é o meu filho amado. So the Bible says, God said, you are my beloved son. Então nós precisamos, na verdade, fazer o oposto da estratégia que o diabo usou. So we need to do the opposite of the devil's strategy. Porque quando você pergunta, você pode gerar dúvida. Because when you question, you create doubt. Mas quando você afirma, você gera fé. But when you affirm, you create faith. E muitas vezes as crianças duvidam daquilo que elas são. And many times the children doubt what they are. Se elas são amadas por If Deus. they are loved Se by elas são God, aceitas por if Deus. they are accepted by God, Se elas são if perdoadas. they are forgiven. Então elas precisam ter a sua identidade de filho reforçada. So they need to be here, reaffirm this identity of a child of God. Por isso que o nosso ministério precisa reafirmar a identidade de filho. So that's why our ministry needs to reaffirm the identity of a child of God. Eu me lembro, na minha adolescência, eu tive uma experiência muito marcante com o Espírito de Deus falando isso comigo. So in my teenager years, I have a great experience of the Spirit talking to me about that. Eu cresci na igreja, eu era filha de pastor. I was born in a church, a pastor's daughter. Então eu passei a minha infância, adolescência, juventude na igreja. So my childhood, my teenager years was in the church. Então durante muito tempo ali na infância e adolescência, eu fui criticada, zombada,
por ser crente. So for many times, as a child, I was criticized for being a Christian. Mas eu queria realmente agradar a Deus. But I wanted to please God. Eu tinha fome de Deus. I was hunger for God. I Mas have hunger for na God. minha adolescência, ali aos 17 anos, eu cheguei a uma conclusão. But in my teenager years, around 17, I got to a conclusion Que eu não conseguia ser alguém que agradava as pessoas. that I couldn't be someone that would please people E nem agradava a Deus. and not please God, Porque eu não conseguia fazer tudo certo. because I couldn't do everything right. Então, o legalismo, ele gera isso nas So the pessoas. legalism creates that in people. Condenação, Condemnation, incertezas, insecurity, dúvidas a doubts respeito da sua identidade. about their identity. Então, um dia, eu estava debaixo de muita acusação. So one day I was under a lot of accusation. E eu disse, eu estou cansado, eu não consigo agradar ninguém. And I said, I'm tired. I cannot please no one. E naquela hora, o Espírito de Deus falou comigo. And at that time, the Spirit talked to me. Disse, filha, And he said, daughter. Deus falou exatamente essa palavra, filha. He said exactly this word, daughter. Você não tem que agradar porque você é filha de um pastor, You don't need to please people because you are a pastor's daughter. mas porque você é minha filha. It's because you are my daughter. Sabe, eu creio que naquele dia eu toquei na graça, como aquele grupo de crianças descrito ali em Marcos 10. So I believe that on that day I touched the grace like those children in Mark 10 touched the grace over there. Nós precisamos aprender esse princípio. We need to learn this principle. Não importa o que você fez ou está fazendo agora. It doesn't matter what you did, what you're doing right now. Não importa se as crianças estão se comportando mal. It doesn't matter if the children are a bit messy. Nós lidamos com ela de acordo com a sua identidade em We Cristo. deal with them according to their identity in Christ. Então, o melhor é que você faça afirmações. So it's better for you to do affirmations. Você deve dizer, porque você é filho, você não desobedece. You should say, because you are a son, you shouldn't disobey. Porque você é filho, você não deve bater no seu colega. Because you are a son, you shouldn't hit your friend. Então, nós estamos sempre reafirmando a sua identidade. So we are always reaffirming the identity. Eu me lembro no início do nosso ministério com crianças, há muitos anos atrás. I remember back then when we started our kids ministry, Foi algo que Deus falou comigo, it was something that God spoke que eu to me, deveria fazer. that I should do that. Eu deveria dizer para elas aquilo que elas são. I should tell them what they are. Então, eu comecei a dizer para todos os líderes, a partir de agora nós vamos afirmar o seguinte. So I started saying to all the leaders, from now on, we are going to affirm that. Você é um vencedor. You are an overcomer. E como vencedor, você age assim. And as an overcomer, you act like that. É apenas uma outra forma de você reafirmar a identidade em Cristo. It's just another way of reaffirming the identity in Christ. Então, tinha duas frases que todo líder de célula tinha que falar na reunião da célula ou no culto das So crianças. there were two phrases that the leader should say in the service or in the cell groups meeting. Você é um vencedor You e are você é an um overcomer. líder. You are a leader. Porque nós queríamos formar uma mentalidade de vencedor e de líder. So because we want to form this mentality of overcomer and leader. E nós estávamos fazendo exatamente isso, reafirmando a identidade em Cristo. So we are doing exactly like that, reaffirming the identity in Christ. E como que nós vamos formar, então, esse senso de identidade nas How crianças? can we do that? Of getting this sense, this identity of the Com children. certeza não é dizendo para elas o que elas não devem fazer. Of course, it's not telling what they shouldn't do it. Então, nós não falamos para ela, você deve obedecer, We don't tell the children, you should obey. você deve perdoar. You should forgive. Não, não diga isso. Don't say that. Porque isso é mandamento, isso é lei. Because this is a commandment. This Você is coloca law. sobre ela a responsabilidade de fazer algo. So you put the responsibility over the child to do something. Mas o que você deve dizer? But what should you say? Porque você é filho, você não mente. Because you are
son, you don't lie. Porque você é filho, você pode perdoar os Because seus you are a amigos. son, you can forgive your friends. Percebe? É totalmente You diferente. see, it's the opposite, completely the opposite. Quando você reafirma o que ele é, When you reaffirm what they are, você está, na verdade, dizendo como ele deve se comportar. you are telling, in reality, how they should behave. Então, não diga o que as crianças devem fazer. So don't say what they have to do. Diga aquilo que elas são. Say what they are. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Segundo princípio importante, se nós queremos realmente ter um ministério com graça. So second principle, if we want to have a kids ministry with grace. A graça pode ser transferida. Grace can be transmitted. Repita, por favor, Repeat, esse please. princípio. This A principle. graça pode ser transmitida. Grace can be transmitted. Em Efésios 4, 29, o versículo 30 também, diz assim, eu vou ler, depois a Camila vai ler. Ephesians 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Olha, a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito. So the Bible says that we can grieve the Spirit. Será que mesmo com toda boa intenção que os líderes de crianças têm, Even though with all the good intentions that the kids leaders have, com todo o trabalho que nós temos para realizar o trabalho com crianças na igreja, na all célula, the work that we have with the kids ministries in the church, in the cell groups, ainda assim é possível entristecer o Espírito Santo? even though we can grieve the Spirit? Sim. Yes. A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito quando nós não transmitimos graça. So the Bible says that we grieve the Spirit when we do not transmit grace. Por que você acha que Jesus ficou indignado com os discípulos? Why do you think Jesus was indignated with Porque the eles não disciples? transmitiram graça. Because they didn't transmit grace. A Bíblia diz claramente que eles entristeceram a The Jesus. Bible says clearly that they grieved the Da Spirit. mesma maneira, nós podemos entristecer o Espírito. So the same way we can grieve the Spirit. Nós podemos ter muito trabalho. We can have a lot of work. Nós podemos realizar muitas We obras. can do many works. Nós podemos fazer muitos eventos com We can do crianças. many kids events. Escrever materiais. Write Fazer materials. vídeos para a internet. Make videos for the internet. E ainda assim não agradar ao Espírito. And even though do not please the Spirit. Quando que isso acontece? When this happens, Quando nós não transmitimos graça. when we do not transmit grace, Quando as nossas palavras transmitem acusação em vez de graça. when our words transmit accusation instead of grace, Quando nós não mostramos para elas Cristo. when we do not show them Christ, Mas nós mostramos apenas, desculpa, nós mostramos apenas a lei, We ou show- aquilo que elas devem fazer ou não fazer. so we only show the law what they have to do or not to do. Eu cresci numa igreja legalista. I was born in a legalist church. Eu tive uma infância numa igreja legalista. I had my childhood Mas in a legalist acredite em church. mim. But believe me, É possível converter numa igreja it's legalista. possible to convert a legalist church. Eu tive uma experiência com Deus na minha infância. I had an experience with God in Eu my realmente childhood. entreguei a minha vida para Jesus na I infância. gave my life to Jesus in my childhood. Mas depois, na adolescência e durante muitos anos depois, But during my teenagers years and many years later, alguns conceitos errados tiveram que ser retirados da minha mente. some wrong concepts has to be removed from my mind. Então eu creio que hoje nós podemos começar a edificar da maneira certa. So I believe that today we can start edifying in the right way.
falando para as crianças as palavras certas, So speaking to the children the right words, transmitindo palavras de graça, transmitting grace words, como o texto aqui de Efésios está dizendo. as the text here in Ephesians says. Então, você não deve dizer, por exemplo, não use esse piercing, porque Deus não gosta. So you cannot say, don't use piercings because God doesn't like it. Olha, a Bíblia não afirma The isso. Bible doesn't state that. É apenas uma opinião pessoal. It's just your personal opinion. A opinião de Deus é aquilo que a Bíblia diz. The opinion of God is what the Bible says. Então, nós não podemos confundir as We coisas. cannot confuse things Porque muitas vezes nós agimos de uma maneira errada. because many times we act in a wrong way. Colocamos a nossa opinião. We put our opinion E muitas vezes um conceito errado a respeito de in a Deus. wrong concept about God. Mas a Bíblia diz que nós podemos transmitir graça But the word says that we can transmit através das grace nossas through palavras. our words. Quando nossas palavras transmitem acusação e condenação, When our words transmit accusation and condemnation, nós não transmitimos we graça. do not transmit grace. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos para as So we need crianças. to be careful what we say to the children. Eu creio que o Espírito Santo não é mal-humorado como muitos líderes de crianças às vezes são. I believe the Holy Spirit is not grumpy as many leaders are. Por isso que a Bíblia diz, não saia da sua boca a palavra torpe. So that's why the Bible says, do not say corrupt O words. que é uma palavra torpe? What is a corrupt, profane word? O significado original diz que é algo podre, So the meaning says, the original meaning says it's something rotten, sem valor, no value, impróprio. improper. Então, é algo que não edifica. It's something that does not edify. E com certeza é algo que não expressa Cristo. And of course, something that does not express Christ. Então, nós precisamos eliminar palavras de murmuração, So we need to get rid of those words of murmuring, às vezes opiniões pessoais que não traduzem a vontade de Deus. personal opinion that doesn't translate or show the grace of God. Então, nós transmitimos graça quando nós falamos para edificar. So we transmit grace when we speak to edify. E nós transmitimos graça quando nós falamos algo bom, So we transmit grace when we speak something good, algo que vai gerar fé no coração dela. something that will create faith in their hearts. Quando nós elogiamos e não criticamos. When we praise and not criticize. Eu sei que deve ter aí um público, né, feminino muito grande, porque o nosso ministério com crianças tem muitas I mulheres. believe the audience over there is mostly women because we have a great Então, leaders talvez there. você, mulher casada, você já teve aquele momento So maybe you, married woman, had this moment em que você pensa assim, quando eu chegar em casa, eu vou falar umas verdades para o meu marido hoje. when I get home, I'm going to say some truths to my husband. Sabe, mas essas supostas verdades, elas não edificam. So these supposed truths, they do not edify. Elas não melhoram o relacionamento. They don't make the relationship better. Normalmente elas trazem peso e condenação. Normally, they bring a weight, condemnation. Então, eu quero sugerir para você algo diferente hoje. So I want to suggest you something different Para o today. seu casamento. For your marriage. Em vez de falar aquelas verdades, So instead of saying those truths, fala aquilo que ele não merece ouvir. say what he doesn't deserve to hear. Elogie. Praise him. O elogio tem muito mais poder Praise has more power do que algumas verdades que than você acha que ele some precisa truth ouvir. that he needs to hear. E você sabe que no nosso ministério com crianças, isso também se aplica? So do you know that in our kids ministry, this applies as well? Em vez de você falar para a criança aquilo que ela merece ouvir, Instead of saying to the child what it deserves to hear, elogie. praise it. Fala aquilo que ela não merece ouvir, Say what they don't deserve to hear. porque isso é favor imerecido. This is undeserved favor. Isso é graça. This is grace. No início do nosso ministério, nós aprendemos esse princípio. So in the beginning of our ministry, we learned E that até hoje nós principle, praticamos. and we still practice today. Eu me lembro que no início muitos líderes e até esposos de pastores reclamavam muito. So I remember many pastors and leaders, they
were complaining E a elas lot. estavam o tempo todo murmurando e falando mal das crianças. So all the time they were murmuring and saying bad things about the children. E eu ouvia constantemente, as crianças dão trabalho, as crianças dão trabalho. And I could hear constantly, the children are hard work, the children are hard work. E depois vinha outra e dizia, não, aqui não é assim, mas lá na minha igreja, as crianças dão muito trabalho. Yeah, maybe here is not like that, but in my church, the children are hard work. E um dia eu agi como Jesus, eu fiquei indignada. And one day I was like Jesus, I was indignated, E eu disse, furious. basta. And I said, it's over. Nunca mais eu quero ouvir essa frase, as crianças dão trabalho. I don't want to hear this anymore, the children are hard work. A partir de hoje nós vamos dizer, as crianças não dão trabalho, elas dão frutos. So from today on, we're gonna say the children are not hard work, but they are fruitful. Porque nós mudamos a nossa confissão. Because we changed our affirmation, our confession. Você tem aquilo que você confessa. You have what you confess. Se você fica o tempo todo dizendo e reafirmando as dificuldades do seu ministério, If you are all the time talking about the difficulties of your ministry, você nunca terá um ministério grande. you're not gonna have a big ministry. Comece a falar aquilo que você crê Start saying what you believe e aquilo que Deus quer te dar. and what God wanna give you. Você crê que Deus é bom Do you believe that God is good? e que Deus nos dá coisas boas? That He gives us good things? E você crê que o ministério com crianças foi Deus que te deu? Do you believe that God gave you the kids ministry? Você crê que essa célula de crianças foi Deus que te Do you deu? believe that the cell group God gave it to you? Então fale bem a respeito So deles. speak well about it. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, Let not corrupt word come out of you. uma palavra your mouth. imprópria, Impure words, uma palavra que não tem valor. no value words. Aprenda a transmitir graça. Learn how to transmit. Fale grace. para edificar. Speak to edify. Sempre que falamos algo que procede da graça, nós vamos edificar o outro. All the time that we speak about things that edify, we will edify the word by grace. Pastoras de crianças, líderes de crianças, precisam transmitir graça So- com a sua boca. Kids, leaders, and pastors, they need to transmit grace through their mouths. Amém? Amen. Aleluia. Tem um terceiro princípio, Third muito principle, importante, very important. para que o nosso ministério possa ser um ministério com graça. So our ministry can be a ministry of grace. A graça coloca limites. Grace sets limits. Repete essa frase. Repeat after me. A graça coloca limites. Grace sets limits. Talvez aparentemente pareça um paradoxo, At first, it can seem like a paradox, mas os limites nos dão liberdade. but limits give us freedom. Onde não tem limites, as pessoas vivem ansiosas e inseguras. So where there's no limit, people live in anxiety, insecure. Deixe-me te dar um exemplo. Let me give an example. Se você estivesse no 20º andar de um prédio sem paredes, If you were in a higher building, 20th floors with no walls, essa falta de limites, com certeza, ia produzir em você ansiedade. so this lack of limit would make you anxious. Mas quando nós colocamos as paredes, isso gera tranquilidade, segurança. So when we put up the walls, this creates security. You are calm. Então, você sabe até onde você pode ir. You know where the limit there you can go. E da mesma maneira, isso acontece em relação às crianças. So this happens the same way with the kids. Alguns pais têm um conceito equivocado, Some parents have a wrong thinking, porque concept. acham que se derem toda a liberdade para os seus filhos, eles serão mais felizes. They think if they give all the freedom to the children, they will be happy. Mas a verdade é que é o oposto disso. But the truth is the opposite of that. Crianças que não possuem limites, elas estão sempre ansiosas e amedrontadas. Children that have no limits, they are always anxious and insecure, afraid. Então, quando nós falamos que a graça coloca limites, So when we say that grace sets limits, nós estamos dizendo que um ministério com graça não significa
que não tem regras ou So we limites. are not saying that kids' ministry of grace has no rules, no limits. Sim, temos regras e Yes, limites. we have rules and limits. Assim como pais, bons pais também colocam regras e limites na sua casa. As the same, like good parents, they set limits in their house. Não para roubar a liberdade ou restringi-las, mas para guardá-las, protegê-las. Not to take away their freedom, but to protect them. Então, entenda isso. So understand that. A graça coloca limites, mas a Grace- graça... Ok, sorry. Sorry. A graça coloca limites, Grace sets limits, mas a graça também nos faz livres para escolher. but the grace also makes us free to choose. Interessante isso, não é? Interesting that, right? Porque é assim que Deus age. That's the way God acts. Você percebe que foi assim que Deus agiu lá no Éden? Do you notice that that's the way God acted in Eden? Deus colocou um limite. He put a limit. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Don't eat the fruit of knowledge of evil and good. Qual era o alvo de Deus? What was the Guardar. aim of God? Protect. Mas, por outro lado, Deus deu o livre-arbítrio. Ele disse, você pode escolher So on the other side, he gave the free will. You can choose comer de todas as árvores. of eating all the fruits. Inclusive, o homem era livre para escolher, era livre para comer da árvore que Deus disse para não comer. So he was also free to eat of the fruit of the forbidden fruit. Isso mostra claramente que a graça, ela coloca limites, So that shows clearly that grace sets limits, mas ao mesmo tempo ela nos dá liberdade para fazer but at the escolhas. same time give us freedom to make choices. Agora você não pode escolher a consequência. So you cannot choose the consequences. Você pode escolher o que fazer, You can choose what to do, mas não pode escolher a but you consequência. cannot choose the consequences. Então, nós podemos ensinar isso para as crianças. So we can teach that to the children. É a mesma coisa de você dizer, você pode colocar o dedo na tomada, So it's the same thing I used to say. You can put your finger in the mas você plug, não pode escolher não tomar choque, but you cannot choose not having an electric porque shock. toda escolha tem consequência. Because every choice has a consequence. Então a criança ela é advertida das consequências So das suas The escolhas. child is warned about the consequences of their choices. Então é claro que o nosso ministério também nós não vamos ficar enfatizando a lei. So of course, in our ministry, we are not going to emphasize the law. Faça, não faça? Do, not do, Não, não é esse o nosso alvo. is not our goal. O nosso alvo é sempre transmitir graça. Our goal is always to transmit grace. A lei é o seguinte, você diz, se você não obedecer, Deus não vai gostar mais de você. So the law is, if you do not obey, God is not going to like you. Não é isso que nós It's falamos. not what we say. A graça é, mesmo se você errar, Deus continua te amando. So grace is, even though you do wrong, God still loves you. Então nós estamos falando que se ela passar do limite, So we are saying if they go off the limit, se ela fizer uma escolha errada, if they do a wrong choice, ela terá consequências. they will have consequences. Eu me lembro certa vez de um juvenil em um dos nossos encontros com Deus. I remember teenagers in one of our impact days. Ele tinha 11 anos na época. He was 11 years old at the time. Nós estávamos fazendo o encontro com Deus para juvenis de 10 a 12 So we anos. were doing impact day for teenagers from 10 to 12 years old. E naquela época eu estava aprendendo também a lidar com essa idade. And I was learning to deal with this age. Porque eles já conseguem fazer escolhas, mas nem sempre escolhem o melhor. Because they can choose, but not always the right decision. E esse garoto de 11 anos, em especial, ele estava quebrando todas as regras do encontro. So this boy, especially, he was like doing everything wrong in this encounter. E o líder, então, daquele grupo trouxe esse garoto para mim e disse, falou, olha, não tem mais condições dele continuar. So the leader brought the boy and said, look, there's no way we can continue with this boy like that. E nós tínhamos uma regra, que tinha um limite de quebrar regras. So there was a rule, there was a limit to break the rules. Se realmente alguém chegasse a ultrapassar aquele limite,
a regra era, ele seria levado de volta para casa. So if someone would go over the limit, the rule was should be taken home. Então, quando aquele líder trouxe o caso para mim, todos nós sabíamos, inclusive o garoto, que ele ia voltar para casa. So when the leader brought the boy to me, everybody knew that he should be going home. Então, eu parei o carro na frente do quarto. So I stopped the car in front of the O garoto bedroom. já estava lá com a sua mochila. The boy was there with his bag. O líder saiu e foi para a capela. The leader left, E nós ficamos apenas nós dois. and it was only me and E him. naquela hora, movida pelo Espírito, And at that time, moved by the Spirit, eu abri a porta do carro. I opened the car door E eu conversei com ele ali. and I spoke to him right there. Eu disse para ele, eu vou te dar uma opção. I'm going to give you an option. Eu posso agora colocar você no carro e vou levar você para sua casa, sem nenhum problema. I can take you home right now, no problem. Mas se você quiser ficar, But if you want to stay, eu quero dizer para você que você pode ir agora lá para aquela capela. I want to say to you, you can go right now to our meeting room. E você vai ouvir a You palavra. will hear the word, E você vai seguir as instruções do seu líder. follow the instructions of your leader. Que ele está aqui para te abençoar. That is here to bless you. E você pode ter a experiência mais maravilhosa da sua And you vida, can have the greatest experience of your life. que é o encontro com Deus. That is the encounter with God. Falei, o que você escolhe? What do you choose? E naquela hora ele abaixou a cabeça, And at that point, he E ele lowered disse his assim, head and he said, eu vou ficar. I'm going to stay. Aí eu falei, como é que é? Eu não ouvi direito, What fala did you mais say? alto. I couldn't hear. Say it louder. E ele disse, And eu he said, vou ficar. I will stay. Falei, ok, Okay, você pode ir. so you can go. Eu guardo a sua mochila. I will take your bag. E ele foi para a capela. And he went there to our meeting room. E ele realmente mudou. And he was changed. No outro dia, Next day, quando nós estávamos numa reunião para ministrar o batismo do Espírito Santo, when we were in the meeting to minister the baptism of the Holy eu vi Spirit, aquele garoto de 11 anos, I saw that 11 years old ali boy no meio do salão, junto com todos os in outros. that room with the others. E ele estava em And lágrimas, he was in tears, confessando Jesus, confessing Jesus, cheio do Espírito full Santo, of the Holy Spirit, falando em línguas, speaking in tongues, e completamente diferente do que ele estava. completely changed for what he was. Sabe, isso é maravilhoso, So this is wonderful. porque isso mostra que a graça coloca limites, This shows that the grace sets limits. mas ela também dá a escolha But para you ter all- um encontro com It Deus. also gives a choice to have an encounter with God. E eu creio que é essa graça que transforma as So I crianças. believe that this is the grace that transforms, changes the children. Nós precisamos de um ministério que expressa a graça. We need a minister that expresses grace. Mas para isso nós precisamos conhecer a graça. But for that we need to know the grace. Nós precisamos ser cheios de We graça. need to be full of grace. E nós precisamos ser guiados pelo We Espírito need to Santo. be guided by the Holy Spirit. Não dá para você ter um ministério com We crianças cannot have a kids ministry que transforma o mundo that changes the world baseado na lei, based in law, baseado numa infraestrutura, based in structure, baseado apenas em coisas exteriores, based in exterior things, treinamento de equipe, training of the leaders, materiais ou materials, coisas desse tipo. or things like that. Isso é bom, This is good. podemos pedir e ter isso, We can ask and have those things, mas não é isso que faz a diferença. but that doesn't make any O difference. que faz a diferença What makes é difference quando nós tocamos as is crianças. when we touch the com a children graça de with Deus. the grace of God. Quarto princípio, Fourth principle, a graça expressa gratidão. grace express gratitude. Repete isso, por favor. Repeat. A graça expressa gratidão. Grace expresses gratitude. Sabe, um ministério com graça é quando os líderes são gratos pelo que têm. So a ministry with grace is when the leaders are grateful for what they have. Você é grato pela sua célula de crianças? Are you grateful for your cell group, kids cell group? Você é esposa de pastor, você é grata pelo ministério com crianças que Deus te deu? You, a pastor's wife, are you grateful for what God has given your ministry? Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com a ingratidão. So we need to be careful with that ingratitude. Pessoas ingratas costumam ser murmuradores. People that don't have gratitude, they murmur. Elas reclamam de tudo que têm, They enquanto deveriam ser They gratas. complain about everything
when they should be grateful. Então, muitas mulheres reclamam do casamento do marido. So many women complain about their marriage, their husband. Maridos também reclamam das esposas, Husbands complains about their wives. enquanto deveriam agradecer. When they should be grateful, they should thank. Sabe que murmuração e gratidão são duas coisas que contaminam. So murmuring and gratitude are things that contaminate. Se nós estamos num ambiente onde as pessoas estão reclamando, por exemplo, nossa, mas está muito quente aqui. So if you are in a room that people are complaining, oh, it's too hot over here, Você começa a sentir calor. you start feeling hot. Antes você nem percebia que estava quente. Before you couldn't notice that it Mas was de tanto hot. as pessoas falarem, você começa também a perceber. So by people complaining, you start noticing that. Mas a gratidão também, ela contagia. So gratitude also is contagious. Então, quando você dá um testemunho ou ouve um testemunho de alguém agradecendo como Deus o abençoou, So when you hear a testimony, when you do a testimony of how blessed someone was by God, e ele recebeu um aumento de salário, receiving a pay raise, ou ele ganhou uma viagem de or presente, getting a traveling as a sabe? present, Aquilo também gera em você gratidão. that creates in you gratitude. Agora, como que você quer contagiar as crianças? How do you want to influence, be contagious towards the children? Com murmuração ou com gratidão? Murmuring or being grateful? Como que você acha que as crianças percebem aqueles professores que estão, às vezes, na sala de aula sem querer estar ali? So how do you think the children notice the teacher in the kids ministry that doesn't want to be there? Eu me lembro uma vez que eu comecei a reparar alguns líderes no final ali da ministração na sala do Domingo I Kids. remember once I was paying attention to the leader's way at the end of the service of the kids. E algumas ficavam conversando, as duas, na porta da sala. And some were talking at the door of the E elas room. estavam reclamando que o culto dos adultos estava demorando And demais. they were complaining that the adult service was taking too long. E que os pais demoravam a vir buscar as And the crianças. parents wouldn't come to get the children. Enquanto isso, as crianças estavam ali na sala. And the children were just there Correndo, in the room, running, gritando. screaming. E naquela hora eu percebi uma atitude errada. At that time, I noticed a wrong attitude. Sabe, muitas vezes nós subestimamos as crianças. Sometimes we underestimate the children. Achamos que elas não ouvem o que nós falamos. Maybe we think that they don't listen what we say. Achamos que elas não percebem o ambiente onde They elas don't estão. perceive the atmosphere where they are. Mas você está enganado, elas ouvem e percebem tudo. But you are wrong. They hear and notice everything. As crianças sabem quem gosta delas. They know who likes them or not. As crianças sabem quando elas são desejadas, aceitas ou não. They know when they are accepted, desired or not. E a partir daquele dia eu fiz um treinamento com toda a equipe. So from that day on, I did a training with all the team. E o alvo era apenas um. And the goal was only one. Como você vai receber as crianças e entregá-las aos pais? How you will receive the kids and give them to the parents. E eu passei instruções simples. And I gave simple instructions. Os líderes deveriam olhar nos olhos das crianças quando elas chegassem, The leaders should look right in the eyes of the children when they come, falar o nome dela, que estaria escrito no crachá, say their names in the badge, e dar um sorriso. and smile. E dizer, você é muito bem-vinda. You are welcome. Que bom que você veio. I'm so glad you are here. E quando fosse entregar as crianças aos pais, And when they should get the children to the parents, elas deveriam interagir com as crianças todo o tempo. they should interact to the children all the time. Se fosse para correr, If it was to run, se fosse para brincar, to play, se fosse para jogar bola, to play ball, mas as atividades também seriam para ensinar. but the activities should be to teach. Sabe, o nosso trabalho mudou. So our work has changed. Tornou-se muito melhor It got better para os líderes e para as for the crianças. leaders and for the children. Porque nós eliminamos as oportunidades de murmurar. So we got rid of the opportunities of E murmuring. nós ensinamos a ser gratos pelo que tem. We were teaching about gratitude of what they have. Sabe, um ministério com graça não é focado em si mesmo. So a kids ministry of grace is not focused on self. Eu acho que isso aqui valeria até um outro princípio, mas eu quero pedir para você repetir.
Maybe we could talk another principle, but I want you to repeat. O ministério com graça não é focado em si mesmo. Our ministry with grace is not focused on self. Então, você não faz o que é o melhor para você. You don't do what is better for you. Você faz para ser canal de graça para o outro. You do to be a channel of grace to others. Sabe, esposas de pastores que às vezes são preocupadas So you know some pastors' wives, they are preoccupied em estar no culto dos adultos e não junto com as to crianças. be here in the adult service and not with the kids. É porque ainda não entendeu o que é graça. It's because they didn't understand what is grace. Graça é algo que custa para mim, mas é de graça para o outro. Grace is something that it costs for me, but it's for free to others. Assim como o pastor da igreja é canal de graça ali no domingo para abençoar o rebanho, As a pastor is a blessing towards the people in the Sunday service. nós, esposos de pastores, somos canais de graça para abençoar o rebanho de We crianças. pastors' wives, we are channel of grace to bless the children. Por isso que o nosso lugar não é no púlpito, mas lá junto com elas. That's why our place is not here in the pulpit, but there with them. Isso é graça. This is grace. Mas a maneira como você vai estar lá faz diferença. But the way that you're going to be there makes a difference. Como que a ingratidão pode afetar o nosso ministério? How ingratitude should affect our ministry? Eu vou te dizer como. I'll tell you how. Quando nós murmuramos e reclamamos do que nós temos recebido, When we murmur and complain about what we have received, nós não transmitimos we graça. don't transmit grace. Quando pensamos que merecemos um ministério melhor. When we think that we deserve a better ministry, Quando ficamos focados em fazer algo além do ministério com crianças para sermos valorizadas. so when we want to do something beyond the kids ministry to be valued, Muito cuidado com essa expressão. be careful with this expression. Eu tenho ouvido frases do tipo: se você investisse mais nisso ou naquilo, você faria mais sucesso. I've been listening to some phrases. If you would invest on this, on that, you'll be more successful. Se você escrevesse mais para as mulheres, você ganharia mais dinheiro. If you would write more for the women, you could get more money. Cuidado com essas palavras que muitas vezes vêm da boca de irmãos. Be careful with these words that sometimes come out of brothers and sisters' mouths. Seja grato com o ministério que Deus te deu. Be grateful with the ministry that God has given to E you. Deus vai acrescentar tudo o que você And precisa. God will give you all you need. Sabe, eu tenho gasto 20 anos do meu ministério So I've spent 20 years of my ministry para escrever para as to crianças. write to the children. Eu escrevo para líderes, escrevo para I mulheres, write to leaders, to women, dou curso, dou aulas, courses, classes, mas a prioridade são as crianças. but the priority are the children. Por que que eu gastei tanto tempo para escrever lições de Gênesis a Apocalipse para as crianças? Why have I spent so many times writing, lessons from Genesis to Revelation for the children? Por causa disso aqui. Because of that. Porque existe uma geração que precisa conhecer a graça de Deus. Because there is a generation that needs to meet the grace of God. E essa geração de crianças que está crescendo, And this generation that is being raised, ela vai conhecer a graça não é através de mim ou de você. they're not going to know the grace through me or you. É através dessas crianças que vão falar a mesma linguagem para os seus amigos. It's from those children that will speak the same language to their friends. Mas hoje nós somos os canais de graça para elas. But today we are the channel of the grace to them. Guarda isso, a graça expressa gratidão. Keep that. Grace express gratitude. E você aprende a ser grato a Deus You learn to be grateful to God quando você se alegra com o rebanho de crianças que Ele te confiou. when you rejoice to the flock, the children's flock that He has given to you. E o último e quinto tópico: And the last principle and topic, a graça compartilha sentimentos. grace shares feelings. Sabe, as crianças têm sentimentos. So children, they have feelings. E nós precisamos valorizar esses And we need sentimentos. to value those feelings. Muitas vezes nós falamos das necessidades das crianças, Many times we speak about the children's needs, mas nós temos que respeitar também
os sentimentos But delas. we also need to respect their feelings. E nós aprendemos a fazer isso. And we have learned to do that. Eu tenho aprendido no meu ministério com as próprias crianças. I've learned in my ministry with the children. Eu creio que naquele texto que nós lemos ali no início, em Marcos 10, I believe that the text that we read in Mark 10, eu creio que Jesus, ele sabia as necessidades emocionais daquelas I crianças. believe that Jesus knew the necessity, the emotional needs of the children. Ele sabia que elas precisavam ser aceitas para se sentirem amadas. He knew that they need to be accepted to feel loved. Nós precisamos saber diferenciar sentimentos de ações, We need to differentiate feelings from actions porque são duas coisas because distintas. they are distinct things. Sabe, os sentimentos, eles são moralmente neutros, Feelings are morally neutral, mas as ações não. but actions no. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não So pequeis. that's what the Bible says. You can be angry, but do not sin. A ira é um sentimento, Anger is a feeling, mas agir com raiva é uma ação. but acting in anger is an action. E muitas vezes nós queremos corrigir o comportamento errado da criança, And many times we want to correct the wrong behavior of the child. mas nós nem paramos para ouvir os sentimentos But we dela. don't stop to listen to their feelings. Então nós precisamos aprender a lidar com o sentimento da criança So we need to learn how to deal with their feelings. e compartilhar sentimentos. And sharing feelings Fala de identificar-se com ela. talks about when you identify yourself with the children. Então nós podemos dizer para a criança que ela pode ficar com raiva, mas ela não pode bater no colega. So we can tell the children, it's okay to be angry, but you cannot hit your friend. Então às vezes os pais, né, no dia a dia e na correria, eles acabam desprezando o sentimento da criança. So sometimes parents, in the rush of the day, they do not give a value to their feelings. Então muitas vezes é comum às vezes a mãe dizer, quando a criança tem um arranhão, fala: "Não, para de chorar por isso, não aconteceu nada". Yeah, it's common mothers say, when a child has a little scratch, stop that is nothing. Entenda uma coisa, ouvir é uma forma de expressar graça. Understand something, hearing is a way of expressing grace. Nós precisamos aprender a ouvir as We need crianças. to learn to hear the children. Você sabe que Deus, Ele sabe disso. So God, He knows that, E Deus se identifica com as nossas fraquezas and também. He identifies Himself with our weaknesses. Muitas vezes nós não entendemos isso. Many times we do not Mas quando understand nós that. somos guiados pelo Espírito, But when we are guided nós by the podemos Spirit, expressar graça. we can express grace. Certa vez um pai estava contando uma experiência. So once a father was talking about his experience, A sua filha chegou da escola muito chateada com a sua colega. his daughter came from school very angry, upset with E o a pai friend. queria repreender a filha por causa daquele sentimento de So raiva. the father wanted to rebuke the girl about that feeling. Mas ele decidiu ouvir e ser compreensivo. And he decided to listen and understand that. E logo depois, então, a filha chegou para ele e disse: And soon after, the daughter came and said, falou, "Sabe, pai, eu decidi perdoar a minha amiga. you know that I decided to forgive my friend. Eu até orei por ela, I even prayed for her. mas eu não orei muito não, porque eu não quero encontrar ela lá no céu." But I didn't pray a lot because I don't want to meet her in heaven. Olha, aquela criança ali, ela teve uma experiência de graça. So that child had a grace experience Simplesmente porque o pai decidiu ouvir e compreender os seus sentimentos. simply because the dad stopped to listen and understand the feelings of Olha o the que a girl. Bíblia diz em Hebreus 4, no versículo 15 e 16. Eu vou ler apenas o 16. Diz assim: "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Olha, a Bíblia fala que nós podemos achar socorro. So the Bible says that we can find help. Então, nós podemos encontrar
graça no trono da graça. So we can find grace, in the throne of grace. É interessante como que Deus ele se identifica conosco. It's interesting how God identifies with us. E nós vemos isso em muitos momentos, eu vou apenas mencionar alguns aqui para você. So we've seen that in many moments, but we can mention that A Bíblia to you. fala que Maria, quando ela estava chorando porque o seu irmão Lázaro morreu, So the Bible says that when Mary was crying when Lazarus died, Jesus também chorou. Jesus cries too. A Bíblia fala que Deus se fez homem para poder se identificar conosco. So the Bible says that Jesus became a man so he could identify himself with us. E a maior prova de identificação é a cruz, And the biggest proof of identification is the cross. onde Jesus toma ali a nossa condenação para nos libertar. So where Jesus takes our condemnations to free us. Sabe, agir com graça é isso. So acting with grace is that. É sentir a dor do outro. Is to feel the pain of others. No nosso caso, é sentir a dor das In our crianças. case, is to feel the pain of the children. Nós estamos vivendo no meio de uma geração de crianças que sofre So we are living in a time of a generation of children that are suffering de todas as formas in possíveis. many ways. Talvez a maioria delas não estão sofrendo por causa de comida, So the majority of them maybe are not suffering about food mas por causa de um vazio no coração, because of an emptiness uma in their angústia, hearts, agonizing, uma rejeição, rejection, porque não se sentem because amadas. they don't feel loved. Muitas são abusadas, Many are abused. solitárias, They are alone, abandonadas dentro de casa. abandoned inside their houses. Nós estamos aqui para nos identificarmos com esses We are sentimentos. here to identify with those feelings. Nós temos que ir aonde essas crianças estão, We need to go where these children are, através da célula, through cell groups, através das instituições, institutions, escolas, creches, schools, orphanages, para que a graça possa chegar até so elas. that grace can reach them. Esse é o nosso trabalho. This is our work. Isso é identificar-se com elas. This is to identify with them. Isso é compartilhar This sentimentos. is sharing feelings. Foi isso que Deus fez por nós. This is what God did for E é us. isso que nós temos que fazer por elas. And this is what we need to do for them. Eu quero ler aqui o último versículo em Isaías 66:13. I want to read Isaiah 66:13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. As one whom his mother comfort, so will I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Sabe, eu creio que esse versículo aqui, ele é muito profundo. So I believe this Bible verse is very deep. Quando nós falamos que o Senhor é tocado pelas nossas fraquezas, So when we say that God is touched by our weaknesses, é porque Ele é capaz de entender os nossos it's sentimentos. because he can understand our feelings. Eu creio que o Senhor nos conforta sentindo o que nós sentimos. I believe that God comforts us by feeling what we feel. Uma criança entenderá o conforto de Deus através da nossa atitude de parar para ouvi-la. So a child will understand the comfort of God when we stop to listen to them. Mas para isso nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez. But for this we need to do what Jesus did. Nós precisamos parar para enxergá-las. So we need to stop to see them. Nós precisamos ouvi-las. We need to hear them, listen to them. Nós precisamos tocá-las. We need to touch them. E nós precisamos expressar a graça And de we need to Deus. express the grace of God. O ministério com crianças na igreja So the kids ministry in the church, precisa ser um lugar onde elas aprendam o que é graça. so should be a place where they learn what is grace. E eu quero deixar para você e pedir para você, guarde isso. So I want to leave that with you and say, keep that in your heart. A graça reafirma a identidade. Grace reaffirms identity. Nós podemos transmitir graça quando We can falamos. transmit grace when we speak.
A graça coloca limites. Grace sets limits. A graça expressa gratidão. Grace expresses gratitude. E a graça compartilha And sentimentos. grace shares feelings. E eu quero pedir agora para você fechar os seus I olhos. want to ask you now to close your eyes E eu quero pedir para você repetir comigo. and repeat after me. Diga assim: o Say ministério com The crianças kids ministry precisa ser um lugar needs to be a place onde elas aprendem o que é graça. where they learn what is grace. Eu sou esse canal de graça. I am this channel of grace. Pai, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que Lord, ouviram esta palavra. I pray now for all these people that are hearing this word. Eu oro agora para que seja anulado toda seta maligna. I pray now that to cancel all the flashes of the devil, Todo conceito errado na sua mente sobre as all crianças. the wrong concepts about the children, Todo sentimento errado em relação ao chamado para com as all crianças. the wrong feelings towards the calling of the kids ministry. Que seja anulada agora toda palavra de murmuração, I cancel now all the murmuring words, toda atitude de ingratidão, all the ungrateful attitude. que seja agora desfeito. Be done, be seized. Eu oro agora para que os olhos espirituais de cada líder, cada pastor agora sejam abertos. I pray now that all the eyes of all the leaders and pastors are open, Que eles possam receber agora da graça do Senhor that they Jesus. receive now the grace of Jesus, E que eles possam compreender que eles foram escolhidos. so that they can understand they have been chosen, Escolhidos por Deus chosen by God para participar to be part do maior mover na face da terra, of the greatest move in the world, que inclui crianças cheias do that Espírito. includes children Que a full of the partir de Spirit. hoje, And from now on, Eles possam entender they should understand que eles são canais de that graça. they are channels of grace, E que eles possam ver crianças se levantando that they can see children rising para serem também expressão da graça de to Deus be an expression of the grace of God nas suas in casas, their houses, nas suas in famílias, their families, onde elas estiverem. whenever they are. Elas irão transmitir They will e transmit testemunhar and testify a graça de the Deus grace of God para cada uma dessas for pessoas. all these people. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amen. Que Deus abençoe vocês e até a próxima vez eu estarei aí presencialmente. Um grande abraço. God bless you, and we'll see you next time presential. A great hug. Amém.